Hoje nós vamos falar do Pedrinho Matador de acampamentos. O matador aí que está cérebro, está em todos os noticiários. Então eu fiz aqui essa brincadeira, porque vamos chegando aí, gente, que tem muita história. São histórias das minhas reportagens, histórias de acampamentos, de trilhas que eu fiz. E muito maluco eu já encontrei nessas andanças por aí. E para mostrar também que como que a gente pode fazer para não ficar na mão, não ficar dependente dessas pessoas, identificar quando alguém ali daquele grupo pode dar problema. Quantas vezes a gente não acampa ou não é guiado ou não entra numa aventura com alguém que você conheceu há pouco, às vezes uma indicação, um amigo de um amigo, um parente de um amigo, o cunhado do primo, né? Aquela pessoa que é um guia, aquela pessoa que você conheceu pela rede social e resolve acampar. Muita gente tem abstinência de acampamento e aí acaba topando quase qualquer coisa para acampar. Então a gente tem que saber identificar quando é que a conduta de alguém parece estranha ali e pode te levar a problemas. Eu já tive inúmeros problemas. Vocês vão ver o tipo de coisa que já aconteceu. Né? Às vezes a gente encontra mais maluco do que imagina por aí. É uma brincadeira essa questão do Pedrinho, mas tem gente muito perturbada nisso aí, viu? Pode gerar uma tragédia, inclusive, pode gerar problemas, né? Pode gerar fofoca, vários tipos de coisa. Então você vai identificando ali quem são as pessoas, né, e quem você pode confiar, em quem você deve ter ali um certo receio e como se resguardar, né? Eu já me deparei com pessoas esquizofrênicas, depressivo, bipolar e até pessoas com delírio, ou simplesmente os doidos mesmo, aqueles malucos que saem fazendo as maluquices deles aí no meio da trilha, e você fica ali pensando, meu Deus, vai gerar um acidente, vai acontecer alguma coisa. Ele é o perfil do psicopata. Vou explicar direitinho aqui como é que é esse perfil, um perfil que eu já vi também, gente assim, né? Então, assim, a melhor maneira de não chamar a atenção de um psicopata pode depender da situação específica e do contexto que você está, né? Então, olha aí, algumas dicas para te ajudar. Não atraia aí a atenção desnecessária, né? Então, às vezes a gente tá uma brincadeira aí, mas pode ser isso mesmo, né? Eu estou falando aqui, né, daquelas pessoas perturbadas que a gente encontra por aí, e na boa vontade você combina ali de acampar, de fazer uma trilha, né, uma aventura ou outra coisa assim. Como está em evidência o caso do Pedrinho, né, Pedrinho Matador, eu resolvi também apelidar esses malucos de Pedrinho Matador de acampamento. Porque são aquelas pessoas ali que vão dar problema no acampamento e que você identifica que tem um certo distúrbio, né, ou certos problemas ali. Como agora eu fiz algumas reportagens sobre o Pedrinho Matador, né, e diz que ele fez 100 vítimas. Dessas, 71 são atribuídos a ele, o que dá para ele ali a condição de maior serial killer do Brasil. E acabou de passar dessa para pior no domingo, agora, dia 5. O Pedrinho era diferente do psicopata idólatra, né? Que idolatrava uma vítima ou perseguia ali um perfil específico que faz sentido só ali na mente doentia dele, né? Ele era uma espécie de vingador. Ele assumia, ele assumia que os criminosos, pessoas que fazem mal, ou que na cabeça deles fazem mal a outras pessoas, né, como quem demitiu o pai dele, o cara que engravidou uma prima e não assumiu, esses eram alvos dele, e ele matou pessoas assim, inclusive o próprio pai depois. Tanto que dos 47 alvos identificados deles, esses eram presos. Então eram pessoas que estavam presas. Então, para o psicopata, não basta fazer sentido na verdade, você ser mal, ou você ser uma pessoa que está sacaneando ele no acampamento ou em outra coisa. Uma pessoa que tem a psicopatia mesmo, tem que fazer sentido na cabeça dele. Esse é que é o problema. Você, às vezes, não percebe que ele tem uma visão distorcida de você e que está te considerando ali um alvo, muitas vezes, né? E ele, por exemplo, era os presos. O cara estava preso, é porque tinha feito coisa errada, já qualquer motivo ele poderia matar. Né? Então, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Imagina que você está acampando com o Pedrinho, ou que ele é seu guia em uma trilha, vamos supor. Aí você vai lá e começa a contar umas piadas escrotas com ele, fazer bullying com um amigo seu, e ele vê ali você fazendo aquele bullying, né, e acha aquilo ali, né, um pouco... A ele aí, ó, nosso amigo. Ele acha aquilo ali meio escroto. Pô, esse cara é escroto aí, fazendo
Né? Aí, ó, tá lá o bonachão fazendo bullying. Né? Aí o psicopata, para ele, aquilo ali já serve como parâmetro para ele te encarar como uma, uma vítima ali, né? Um possível alvo para ele. Por quê? Porque na cabeça dele, as suas atitudes estão sendo escrotas, estão atrapalhando, né? Então, olha só, vou fazer ainda nesse exercício. Daí começa a fazer piada escrota, começa a fazer bullying com um amigo, começa a sacanear ele por alguns vacilos, ou até dá uma. Já viu aqueles caras que dão uma de gangsterzão, quer dar uma de bonzão, que eu sou da quebrada, né? Que eu sou bicho solto, que eu vou fazer acontecer, que eu não deixo barato, que na minha quebrada eu tenho moral, isso e aquilo. Cara, esse cara pode virar num caso de você acampar ou estar na trilha com um Pedrinho, você acabou de chamar atenção, você acabou de se tornar um alvo dele. Você tá errado, você na cabeça doentia dele, você acabou de se tornar um alvo. Por mais que você estivesse falando bobagem, que as pessoas normais olhem aquilo e falem, esse cara tá falando bobagem, coitado, olha lá tirando onda, olha lá se achando, né? Se achandão. Mas na cabeça do psicopata, você acabou de se tornar um alvo, você é um criminoso, o cara é um vingador, o cara é um justiceiro. Na cabeça dele, você é o alvo primordial dele, né? Aí, por exemplo, o Pedrinho ele pegou um criminoso uma vez porque ele disse que não ia com a cara, outro porque roncava na cela e mais um porque ele estava extorquindo outros presos. Sei lá, cobrava juros lá, pacote de cigarro dos outros presos, uma coisa assim. O Pedrinho já devia estar de olho nesses caras, na verdade, porque eles eram criminosos e ele era um vingador. Daí ele só esperou uma desculpa, tipo, roncou. Matei. Por que matou? Porque roncou. Não, porque era um criminoso, na cabeça dele era já uma chancela para ele poder fazer isso. Extorsão, mesma coisa, tá fazendo mal para os outros aqui dentro, matou o cara e jogou o corpo no elevador. E o outro, esse aqui não tá fazendo nada, mas não foi com a cara dele. Não interessa, tá aqui dentro é porque merece. Né? E quando o Pedrinho tinha, por exemplo, 13 anos, ele apanhou de um primo de 26. E ele achou isso uma injustiça. Sabe o que o Pedrinho fez? Ele pegou e empurrou o primo dele numa moenda de cana, dilacerou o braço dele. O próprio parente, hein? Imagina ele ali de olho no cara lá gostosão, dando uma de gangster da cidade. Né? Aí o cara vai lá na beira do abismo, respira um ar furo, que mirante bonito, tira umas fotos, um selfie, vai lá o Pedrinho, puff, empurrão. Caiu. Pronto. Resolvido aqui, um empurrãozinho. Ele não empurrou, não é capaz de empurrar um primo numa moenda. Imagina uma pessoa que ele não conhece, mas que enquadra nesse perfil do psicopata, joga mesmo. Aí já era. Ou então você tá lá tomando um banho de cachoeira e de repente cai uma pedra lá no alto da sua cabeça. Puf! Aí o que aconteceu? Não, pulou da cachoeira, bateu a cabeça na pedra. Resolvido. Ou então, de repente, uma cobra acidentalmente, né? Entra lá na sua barraca, dentro do seu saco de dormir. Já pensou? Você tá lá dormindo, ou vendo a vista aí, ó, vendo a vista, tal. Ou tá dormindo ali no seu saco de dormir, tranquilamente, entra uma cobra. Uma cobra entrou assim, né? Uns escorpiões, aranha, coisa que o próprio cara pode ter coletado ali na floresta mesmo. Lembrando que se ele é um guia ou se ele é uma pessoa que está acampando com você, ele vai ter acesso a essas coisas, né? E os pedrinhos não são boas companhias de acampamentos e trilhas e outras atividades. Né? O cenário é isolado, não tem testemunhas. Uma cena de crime vivo como essa muda o tempo inteiro, então não deixa vestígio. Né? Uma montanha, uma floresta. É muito convidativo para esse tipo de gente surtada achar que vai sair impune. Então, conheça as pessoas com quem você acampa ou se aventura. Eu sempre avalio essa possibilidade, sempre dou um cuidado. E aí, procurei saber o que psiquiatras, psicólogos, algumas pessoas também ligadas à segurança pública recomendam de como você deve lidar quando você identifica esses traços de psicopatia num momento delicado desse. Você está, às vezes, numa trilha de 3 dias. Como é que você vai embora no segundo dia? É um dia para frente ou um dia para trás? Então, né, você tem que ter ali um jogo de cintura. Né? Então, a melhor maneira, de acordo com essas pessoas, isso eu levantei para minhas reportagens sobre o Pedrinho, para essas pessoas, a melhor maneira é não chamar a atenção, né, do psicopata. Né? Então, assim,
Algumas dicas. Não atraia atenção desnecessária. Tente manter no perfil baixo. Greyman. Evite se destacar ali de maneira desnecessária, dar uma de bonzão. Comportamentos que possam chamar a atenção dele. Excessivamente amigável, bonzinho demais também. Ou então muito hostil, sai daqui, não encosta em mim, não. Aquela coisa assim, você passa com uma pessoa normal e desinteressante. Esse, de acordo com os especialistas, é o segredo. Você tem que ser desinteressante. Mas tem que ser confiante também. O psicopata pode ser atraído porque é vulnerável e inseguro. Né? Então você tenta ser confiante, assertivo, né, na sua interação. Ó, vamos fazer isso por causa disso, você já deu um motivo. E são coisas mecânicas que acontecem sem qualquer envolvimento racional ou intencional que possa transparecer para a pessoa que tem esse problema de percepção. Né? E você deve também ser calmo e controlado para enxergar a situação, ver o que as suas, como que as suas atitudes estão impactando ali naquela pessoa perturbada, né? Mas o psicopata pode tentar provocar uma resposta emocional em você. Ele pode tentar te deixar umas iscas para ver se te tira do sério, para ver, né, para te testar mesmo. Então, muito cuidado, muita calma, né? Você tem que ter os limites ali, porque o psicopata ele tem dificuldade de respeitar os limites dos outros, né? Então você tem que ter esse limite claro e ser assim, é inegociável, acabou, isso aqui eu nem converso, porque o acampamento só funciona assim, tchau, dá licença, entendeu? E nisso você vai cortando ali as aberturas, né? Tem que ficar alerta aos sinais de perigo. Se você suspeita que alguém é um psicopata, fique atento a sinais de comportamento manipulador, ele tentando fazer com que tudo aconteça do jeito que ele quer, ou para o beneficiar, ou fazendo testes com as pessoas que trazem prazer para ele. O psicopata gosta de ver a pessoa se ferrando, às vezes. Ele gosta de ver as pessoas, joga ali, esconde uma coisa do outro, joga na mochila do outro para ver os dois brigando. Esses traços são muito perigosos e trazem muitos problemas de acampamento. Eu já vi isso acontecer. Não sei se a pessoa era um psicopata, mas tinha esses traços. E isso trouxe problema no acampamento, problema de convivência na trilha e no começo da trilha, né? E se você acredita que está em perigo, aí tem que procurar ajuda mesmo, né? Quantas vezes eu já tive pronto para, na hora que esse povo sentar para descansar, eu racho fora. Vou correndo, dou conta, eles vou embora, vou para minha casa, me viro, mas aqui não fico porque a nossa vida sempre em primeiro lugar.